Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tudo bem, se cuidando daqueles que vocês amam, né? Bem, o pet da semana 2 ele tá um pouquinho complexo. Por quê? Esse pet, ele joga diversas informações que vocês ainda não tiveram acesso durante esse ano letivo. Falando sobre a colonização portuguesa na América, a colonização espanhola e a colonização inglesa. E as consequências, o processo de independência, de que forma que revoluções como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, é, de que forma que a era napoleônica também, né? De que forma que esses movimentos eles influenciam no processo de independência das Américas. Então, antes de vocês poderem realizar as atividades do PET, vocês precisam entender um pouco do que foi a colonização espanhola na América, do que foi a colonização inglesa na América. A portuguesa eu nem vou falar muito porque vocês já estão mais familiarizados e eu já falei em vídeos anteriores, tá bom? Então eu espero que esse vídeo ajude vocês, porque isso a gente chama de pré-requisito. Não tem como vocês realizarem as atividades sem saber esse conteúdo, tá bom? Então nós vamos primeiro de colonização espanhola na América. Bem, Uh, os espanhóis, eles ficaram famosos nessa colonização por terem dizimado, né, o que a gente chama de povos pré-colombianos, que são povos nativos da América, nativos da América, e que tinham se desenvolvido de uma forma absurda, em alguns aspectos até mais do que os europeus. Eles acabaram desaparecendo nesse processo de colonização. Mas o que interessa para nós aqui, para a realização dos PETs, é a questão da política, da divisão social e da economia da América Espanhola. Então é o seguinte, o território da América Espanhola, ele era gigantesco. Ele se estendia da atual Califórnia, nos Estados Unidos, até o território da Patagônia, lá no Chile. Então, era um território gigantesco, imenso, né? E esse território, ele foi dividido de acordo com aquilo que aquelas regiões poderiam oferecer para a Espanha. Lembrando que essas colônias, assim como o Brasil, são colônias de exploração. O que significa isso? O único objetivo da Espanha dentro desse território que ela tomou posse na América era lucrar. Então eles queriam lucrar em cima da exploração desse território que eles descobriram na América, tá bom? Pois bem, esse território foi dividido nos territórios de mineração, né? Esses territórios eram principalmente a área ali perto da Bolívia, que tinha uma quantidade muito grande de prata, e o México, que tinha muito ouro. E as áreas de agricultura, onde eles cultivavam gêneros tropicais, como o café, o cacau, o algodão. O algodão não, desculpa, gente. O café, o cacau, o açúcar, o tabaco. O algodão ficou mais restrito às colônias americanas, tá bom? A gente vai falar depois. Nessas áreas de mineração, eles usavam mais dois tipos de mão de obra, que é chamada de mita e encomenda. A mita ela ficou mais restrita à área de mineração e a encomenda às áreas de agricultura. Mas nas áreas de agricultura eles também utilizavam a mão de obra escrava. O que é isso? A mita era
uma espécie de serviço obrigatório para os povos nativos. Eles não eram escravizados, mas eles tinham que prestar serviço obrigatório por um ano na região das Minas. Só que esse trabalho era tão degradante, era tão insalubre, que raramente essas pessoas que iam prestar esse serviço sobreviviam a esse um ano de trabalho. Um ano de trabalho. E eles não, a grande maioria não sobrevivia, tá certo? E a encomenda também é um trabalho forçado nas áreas de agricultura. Por quê? Os donos das terras, essa elite colonial que se formou na América Espanhola, ela era dona das terras e dona de todos que habitavam a terra. Olha que beleza. Então, as pessoas que viviam nas terras na região de agricultura, elas tinham que trabalhar, que prestar serviços para o proprietário. Isso era a encomenda. Deixa eu aqui dar uma coladinha. Dentro da política, houve dois tipos de colonização, de divisão da terra. As áreas... deixa eu ver aqui. As áreas centrais, elas foram divididas em vice-reinados. E as áreas de fronteira e as áreas de litoral ficaram divididas em capitanias gerais. Mas o que vigorou mesmo foram os vice-reinados, viu? Nas cidades, o poder local era exercido por uma espécie de câmara municipal, que eram chamados de cabildos. Esses resolviam questões locais. Então, o governo local, né, o poder local era exercido pelos cabildos, mas no geral existiam os vice-reinados, né, que governavam de fato a América Espanhola, e nas regiões centrais, nas regiões de fronteira e litoral, as capitanias gerais, tá certo? A sociedade, ela era dividida entre chapetones, criolhos, indígenas e escravos. Basicamente isso, gente. Quem eram os chapetones? Os chapetones eram aquela elite, era o topo, né, da sociedade. Eles eram a elite que nasceu na Espanha. Então, eles tinham o maior poder de todos. Eles nasciam na Espanha e vinham fazer a vida, enriquecer na América Espanhola. Os criolhos eram nascidos na América Espanhola, eram homens nascidos na América Espanhola, mas filhos de espanhóis, tá? Esses, tanto os chapetones quanto os criolhos, eles tinham bastante direitos. Lógico, os chapetones mais que os criolhos. Agora, os escravos e os indígenas, eles não possuíam direito nenhum, tá certo? Muito menos direito político, né, gente? Então, eles não eram considerados cidadãos, ou seja, nada, né? Então, a América Espanhola, ela foi profundamente explorada. O processo de independência vai ser bastante violento, vai acontecer em forma de guerras mesmo, só que essas guerras vão ter lideranças diferentes. Isso é tema para outro vídeo, porque também é bem complexo. E é isso, gente. Essa é a primeira coisa que vocês têm que entender.